Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É uma grande alegria estarmos juntos a partir de agora aqui no programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha sempre em pauta na nossa TV Cidade Farroupilha, no ar pelo canal 14 da NET, para toda a região de cobertura da NET, aqui em Farroupilha, e ainda disponíveis no aplicativo TV Cidade Farroupilha e pelas redes sociais. O que é daqui, você vê por aqui. O programa tem o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante forte na área comportamental. Nós falaremos muito sobre terapia familiar. Cada vez mais os casais, as famílias estão buscando ajuda junto a profissionais para desenvolverem e cultivarem relações mais saudáveis. O nosso objetivo é termos uma relação calma, tranquila, pacífica, alegre, feliz, mas a gente sabe que há uma engrenagem toda que é envolvida diretamente na construção desta relação chamada saudável ou então prazerosa, que seja, em outras palavras, boa para todos os envolvidos naquele espaço, naquela família também. É cada vez mais complexa a relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, a relação na família, a relação no ambiente de trabalho também é sempre pode ser muito tumultuada, muito complicada também, porque o próprio ser humano também tem, daqui a pouco, algumas particularidades que acabam interferindo diretamente no seu comportamento. Por isso, no programa de hoje, espaço da Elopsi, Psicólogos Associados de Farroupilha, eu recebo aqui nos estúdios da TV Cidade a psicóloga que é especializada em terapia cognitivo-comportamental e também em terapia sistêmica, a Adriana Lopes D'Artora. Eu quero agradecer a presença da Adriana, obrigado pela estada aqui nos estúdios da TV Cidade, bem-vinda. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, eu que agradeço o convite, Leandro. Olá a todos. Que bom, com certeza teremos um bom bate-papo pela frente. Olha, é um tema que gera muito interesse, porque todos nós, enquanto seres humanos, nós buscamos melhorar a nossa relação de convivência, melhorar o nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente tem algumas tentações, a gente acaba caindo ou pecando em determinadas situações. Mas para início de conversa, Adriana, como é que a gente pode colocar também para o telespectador de que forma se desenvolveu a terapia sistêmica ao longo da história e da própria humanidade? Tá, ok. É bem importante a gente começar logo por aí, né, Leandro? Na questão de entender em que momento, em que parte da história se desenvolveu, começaram os estudos a respeito da terapia sistêmica. Primeiro, ressaltando que sistêmica é o termo utilizado, é o conjunto de referenciais teóricos que embasam a intervenção com famílias e casais. Certo? E o momento histórico onde começaram os estudos referentes à terapia sistêmica foi a década de 1950. O que estava acontecendo naquele momento? Era o final da Segunda Guerra Mundial. Certo. E ali, então, houveram uma série de repercussões para a família, devido a situações de perdas, de luto, de conflitos, né, de separações. Então, houve a necessidade dos psicanalistas, na época, né, de irem se inserindo nos hospitais e demais instituições, né, devido a toda essa problemática mundial. E, então, o que foi visto? Que necessitava de teoria diferente para conseguir dar conta das demandas envolvendo a família. A família, né? As pessoas. As pessoas, isso. Não bastava olhar somente o indivíduo, mas sim o seu contexto relacional como um todo, né? E os primeiros estudos, então, foram com pacientes esquizofrênicos, né? Nas instituições psiquiátricas, o que começou a se observar?
os pacientes, então, eles tinham um grau de melhora de acordo com o tratamento estabelecido nas instituições, mas, em alguns casos, assim que retornavam para suas famílias, se notava um agravamento do sintoma. E os pesquisadores da época, os psicólogos, os psiquiatras, começaram a então estudar o que daquele funcionamento familiar acabava potencializando ou o agravamento do sintoma daquele paciente. Esse foi o início, esse foi o primórdio, né? Certo. E depois é importante a gente colocar também como que a própria terapia sistêmica compreende o sintoma de um indivíduo. Isso. Então, desde os primórdios da psicologia enquanto ciência, o próprio Freud, que é um dos expoentes, né, da psicologia, que desenvolveu a psicanálise, que é outra área de intervenção, já percebia a importância da família, né, a compreensão daquele contexto familiar sobre o sintoma do paciente, né. O que a terapia sistêmica trouxe de novo, de diferente? A questão de que passou-se a entender o sintoma daquele paciente para além do intrapsíquico. O que é o intrapsíquico? Palavra estranha, né? O intrapsíquico são os conteúdos que estão na mente, os pensamentos dos indivíduos, né? Que é algo que se trabalha dentro das linhas em psicologia. Aí a terapia sistêmica quis olhar para além do intrapsíquico, para observar o sintoma como uma forma de comunicar daquele indivíduo dentro das suas interações familiares, né? Então, o sintoma também é uma forma de comunicar dos sujeitos dentro da sua realidade familiar, né? Então, esse é o diferencial da terapia sistêmica, onde a gente olha o indivíduo, claro, né, nas suas particularidades, o seu contexto relacional e também a sua história presente e o seu passado. Né? Ou seja, são vários pontos, não vários é só pontos. O indivíduo. Claro, o indivíduo é importante na sua essência, mas ele tem ligações com a família, ele tem ligações inclusive com o passado, né? Exatamente, né? O que a gente tenta, então, um dos objetivos da terapia sistêmica é ampliar o foco de intervenção, inclusive o olhar do paciente para o seu problema, né? Que ele possa entender este problema, sua problemática, o seu sofrimento emocional, de acordo com uma série de variáveis, né? Inclusive a sua história familiar, a sua história pregressa, as questões que ele traz consigo da sua família de origem, a transgeracionalidade que a gente chama, né, que são fatores que podem estar ligados com a problemática do hoje. Do hoje, com certeza. Eu acabo usando muito esta frase e acredito muito nela, Adriana, de que hoje, quando que a família não vai bem, a pessoa, o integrante daquela família, o membro daquela família também não vai bem na sociedade ou no seu trabalho, porque a família, na verdade, nós somos o espelho da nossa família, ou o reflexo da família. Então, se a família, que ainda é uma base importante da sociedade, não estiver bem, automaticamente a pessoa também fica um pouco contaminada. A pessoa também não está bem na sua integralidade. Concordas com isso? Sim. Uma das bases que a gente estuda, uma das bases teóricas da terapia sistêmica é o pensamento sistêmico. Do que se trata o pensamento sistêmico? É um desenvolvimento de uma visão mais global e complexa, para justamente se entender como aquele contexto familiar que não está bem influencia no indivíduo, naquela pessoa, né? E também, dentro desse entendimento, como os membros se interrelacionam, né? Tanto para a saúde quanto para a doença dentro da família, né? E como que isso repercute no sintoma, muitas vezes, vamos colocar num exemplo, né? Uma criança que está manifestando um sofrimento, que está manifestando um transtorno, será que isto não tem a ver
com a sua criação, com o ambiente atual, com o modo como se relacionam os pais, por exemplo, né? Então a gente busca entender e ter essa visão, esse pensamento sistêmico e global. E tu colocaste a situação da sociedade, né, Leandro? Não tem como dissociar, separar, né? Porque família e sociedade estão interconectadas, né? E quanto mais saúde, né? Quanto mais uma base sólida na família, relações saudáveis, mais reflexos positivos na sociedade, né? Tanto para os indivíduos quanto na sociedade, porque esses indivíduos depois vão constituir suas famílias, vão ter suas relações e vão muitas vezes repetir o modelo, né, que tiveram, que vinha. Tanto de um modo saudável, como muitas vezes de um modo não tão saudável, dependendo do contexto, né, Leandro? Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta, então, conversando mais com a psicóloga Adriana Lopes D'Artora. É nossa convidada hoje aqui no programa Cidade Aberta. Ela tem especialização em terapia cognitivo-comportamental e também em terapia sistêmica. Nós estamos falando sobre terapia sistêmica, mas olhando muito essa questão da família, a terapia familiar. Muitos casais, muitas pessoas estão buscando isso para melhorar a sua relação de convivência. É o que eu sempre digo, viver todos nós vivemos. O nosso grande desafio é convivermos com as pessoas, aceitando diferenças, aceitando situações que talvez a gente pensa diferente, enfim, entra a questão da diferença, como eu já disse, mas aceitando as pessoas como elas são. A gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta de hoje. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331.
Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Já estamos de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha com o programa Cidade Aberta de hoje no ar com o apoio cultural do Bob's Bento Gonçalves. No centro de Bento Gonçalves, ali no coração de Bento Gonçalves, você vai encontrar uma loja do Bob's com todo o seu expertise na área de lanches rápidos, aquele hambúrguer que dá água na boca, o Bob's Bento Gonçalves tem. Então vá lá você também. É mais um empreendimento do Grupo Feltrin. O Cidade Aberta de hoje com a presença aqui nos estúdios da psicóloga que faz parte da Elopsi, Psicólogos Associados de Farroupilha, é vice-presidente da entidade, Adriana Lopes D'Artora. Ela tem especialização em terapia cognitivo-comportamental e também terapia sistêmica. Nós estamos falando muito hoje sobre a terapia familiar, enfim, a terapia assim chamada sistêmica. Acho que é importante entrarmos, e agora com mais calma, com mais tempo também, Adriana, nesta questão da terapia sistêmica, a terapia da família, casal, enfim, diante da nossa realidade. Poxa, nós vemos uma realidade hoje bastante cruel, bastante difícil. Temos que ser muito fortes porque é tudo muito rápido, é tudo para ontem, é uma carga de estresse, a pessoa é muito cobrada, o profissional, enquanto o profissional tem muita cobrança também, daqui a pouco dificulta dentro das relações familiares, pai e mãe têm que trabalhar, os filhos ficam quase que, não estou generalizando, terceirizados muitas vezes, depois se compensa com materialidades, o que nós deveríamos compensar com afetividade, com carinho, com presença. Poxa, é um quebra-cabeças grande, né? Isso mesmo, Leandro. Bem, antes de nós entrarmos em todos esses desafios da sociedade atual, eu queria voltar de novo um pouquinho no tempo para entender como é que a terapia sistêmica, então, veio se adequando às mudanças na sociedade, na cultura e as mudanças sobre a família, né? Então, de 1950, né, depois de mais algumas décadas, e na década de 90, já se começou a falar numa visão ecológica da terapia de família. O que é essa visão ecológica? Ecológica e transcultural, a gente diz. Transcultural. Ecológica, que é a ciência que estuda as inter-relações dos indivíduos com o seu meio, né? Nós precisamos entender como o meio, a sociedade vai mudando, o sujeito e a família têm que ir se adequando. Né? E transculturais, porque à medida que a terapia sistêmica iniciada lá na década de 50 nos Estados Unidos foi se expandindo para as outras áreas do mundo, a exemplo da Europa, a América do Sul, enfim, a terapia foi tendo que se adequar a diversas culturas, né? Então, já naquela época se antevia e se observava o quanto a ciência vai tendo que se adequar, né, o tratamento vai tendo que se adequar às mudanças na sociedade. Em termos de família, o que a gente observa hoje, como tu falaste, em meio a tanta... Né, um bombardeio. Um bombardeio, tu usou o que me veio na mente também, um bombardeio de informações, os avanços tecnológicos, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, então que a gente chama que os pais hoje têm dupla carreira, né? Isso repercutiu em mudanças no estilo de ser pai e mãe, nas funções, aquilo que antes era só da mulher, hoje está diferente, os homens estão participando de um modo diferente. Enfim, então, tudo isso tem repercutido, inclusive, na dificuldade de se conceitualizar o que é uma família. O que é uma família? O que é uma família? Mudou muito, né, do que a gente tinha como definição, conceito de família, eu não vou nem muito longe, uns 10, 15 anos atrás. Mudou muito, ou 20 anos, como queiram também. O que era aquele conceito de família? Era a figura do marido, da esposa, do casal, enfim, dos filhos. Esse era o conceito de família. Isso. Hoje ele ainda mas é um dos, né? Isso, exatamente. A gente afirma, né, a gente pensa, quando estuda isso,
que esse modelo tradicional, pai, mãe e filhos, ele vem vivendo um período de crise, mas não uma crise num sentido negativo, né, como uma derrota ou uma perca da valorização da família, mas uma crise no sentido de ter que se adaptar à sociedade, né, às diferentes configurações que existem hoje, a conviver com o diferente mesmo, né? Então, hoje já não é mais o vínculo consanguíneo que é o definitivo para se dizer que aquele grupo é uma família, mas sim a própria coabitação, né, ou laços de afinidade. O que a gente pode entender por coabitação? As pessoas que residem numa mesma residência, né, Naquele numa mesma núcleo. casa, aquele núcleo, né? E dependendo do tempo de convívio, do tipo de vinculação, aquilo já se considera uma família. Uma família. Né? Um núcleo familiar. Diferente do que se pensava antigamente. Né? Talvez um grupo de amigos, né? Que já pode entrar num novo conceito numa de nova família. Configuração de família. Sim. Né? Já se fala nisso. Né? Então, são essas questões que trazem uma complexidade para o conceito, para conceitualizar a família atualmente. Então, a gente diz assim que o que se usa hoje é muito mais essa singularidade, né, dos sujeitos para poder estar definindo e circunscrevendo a família para que se possa trabalhar como um sistema, como uma família, né? Então, essa crise do modelo tradicional é algo importante. Sim. Né? É uma espécie de uma ruptura, né? Isso. É algo assim que vem para mudar. A gente ouve muito aquela expressão, aquela frase: o mundo mudou, as pessoas também estão mudando. Certo. Exatamente. E a família também vai junto, pega carona nesse trem. Vamos olhar a quantidade, tu falaste dessa década para cá, né? Sim. De mudanças em termos de legislação que vem acompanhando as mudanças na família, né? Quantas coisas já aconteceram, né? A regulamentação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, homoafetivas, né? Entre outras questões tantas, né? Que vem mostrando essas mudanças, essa evolução. Até fazendo agora voltando um pouquinho brevemente, uma viagem ao passado, eu me recordo muito, e acredito que a psicóloga Adriana também, família, descendência italiana. Então, o que era muito para os descendentes, as pessoas mais antigas, já com uma certa idade, ainda tem isso. Não, realmente a família, a partir do casamento, se constitui uma família, né? Então, era esse conceito de família. Antes não era família, e para constituir a família tinha que ter os filhos, tinha que ter... Era tudo protocolar, ou seja, era um ritual que se tinha pela frente. Hoje já é tudo muito mais rápido. Então tinha o casamento, não se ouvia falar quase em divórcios, separações. Se tinham, elas eram muito veladas. Exatamente. Muito deixadas de lado, assim, não se falava, procurava-se acobertar o próprio caso, né? Numa relação, numa união estável. Deus que me livre, isso não existia no vocabulário. E hoje nós já estamos muito aquém de tudo isso, né? Isso, exatamente, não que não existam ainda claro, esses moldes, né, Leandro, tradicionais, não que tenham perdido o seu valor, mas é necessário que a sociedade também atente, né, e aceite e olhe para esse diferente, que são as novas configurações e que estão aí, né? Não tirando o valor daquilo que é tido como tradicional. Hoje a ideia é que coexiste a família no seu molde tradicional nuclear, e outras que não necessariamente significam a perda de valores ou a perda da essência da família como uma base da sociedade. Não, porque não é a configuração ou a estrutura familiar que irá determinar o quanto aquela família é saudável, ou o quanto aquele núcleo funciona bem, mas sim os laços,
o tipo de vinculação, o modelo de relação que está sendo passado para as gerações seguintes. Isto é o que é o mais importante. É assim que a gente na clínica tem trabalhado para auxiliar a diversidade de contextos familiares, especialmente depois do advento do divórcio, dos números que ainda estão muito grandes, conforme as estatísticas de separações, e ao mesmo tempo o aumento no número de recasamentos, que são aquelas famílias onde um cônjuge com o filho se une, né, através do casamento ou da união estável a outro cônjuge que também tem um filho, né? E isso a gente chama de um recasamento, enfim, né? E ali, olha a multiplicidade de relações que gira em torno disso. Sim, porque continuam estando presentes os avós, né, paternos, maternos, e agora mais uma relação com os pais do padrasto ou da madrasta. Olha a multiplicidade de relações nesses contextos, né, e o desafio para conciliar tantas diferenças nessas novas famílias, né. Então, aí que no nosso trabalho entra, diante das dificuldades, para ainda promover a saúde, ajudar esses cônjuges, esses pais, essas mães, a conseguirem conciliar, né, tantas divergências, tantas coisas nesse nosso mundo, onde a velocidade do tempo parece que está cada vez mais rápida, né? Vamos encerrar aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta. Na segunda edição nós voltaremos falando mais sobre a temática, com a presença nos estúdios da psicóloga vice-presidente da Elopsi, Adriana Lopes D'Artora, também com especialização em terapia cognitivo-comportamental e terapia sistêmica. E então sim, já na segunda edição do programa falaremos um pouco mais sobre como conviver. Nós precisamos conviver dentro de toda esta complexidade. Como nós podemos construir, eu gosto muito do termo, relações saudáveis, né? Nós precisamos trabalhar muito nesse sentido. E tudo é construção. Você não vai no mercado e não compra, no mercado, na farmácia, você compra, tem uma fórmula pronta. Não. Cada família vai ter que encontrar o seu jeito, cada pessoa vai ter que encontrar o seu caminho. Porque o nosso grande objetivo de vida é buscarmos a felicidade. Nós vivemos para sermos felizes. Seremos felizes o tempo todo? Não. Seremos infelizes o tempo todo? Também não. Então precisamos construir toda esta trajetória. A gente volta na segunda edição do programa falando mais sobre o assunto aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.